Marcela, a próxima é a Mari. Bom, boa tarde, meu nome é Marcelo, sou dos sociais. Bom, eu estou vendo duas pessoas aqui que são da congregação dos respectivos institutos que estão concorrendo à CCG e ao Concurso. E assim, tirando o fato de parecer uma luta pelo poder nuclear, o fato de você querer ocupar vários colegiados, isso é proibido pelo Estatuto da Unicamp. Isso significa que as pessoas vão ter que abandonar a representação docente que elas ocupam atualmente, se elas forem eleitas. E paralelamente a isso também, você vê sempre representantes docentes que no começo do mandato estão todos empolgados, vão nas reuniões, não sei o quê, e passam um tempo eles param de ir, abandonam de vez. Eu vejo isso na Comissão de Graduação Sociais, onde de 4 tem 2 pessoas indo nas reuniões. Eu queria perguntar aí, uma pergunta para os candidatos representantes, qual é o compromisso que eles assumem assim, e o que eles acham dessa prática comum, né, de abandonar a representação docente, tanto no caso de serem obrigados, quanto no caso de simplesmente sumirem das reuniões. Valeu. Mari. A próxima Pedro. Então, a minha pergunta vai mais ou menos no embalo da pergunta do Marcelo, assim. Que acho que a maioria das chaves falou da importância, assim, de aproximar os RDs, assim, das instâncias do movimento estudantil, centro acadêmico, tá? E acho que a maioria das chaves também foi construída na militância prática no dia a dia, assim. No que a gente foi construindo como movimento estudantil na Unicamp no dia a dia nesses últimos anos. Então, a minha pergunta vem saber, assim, como que essas chaves propõem, assim, aproximar altas dos RDs de forma que são votadas específicas dos RDs, dos institutos, assim, na pauta geral, assim, e nas unidades, assim. E pensar que na nossa prática do dia a dia, essas mesmas pessoas, assim, que vamos observar que essas mesmas pessoas, elas contribuíram para isso, assim, nesses últimos anos, assim. Porque como o Marcelo estava falando, no início se fazia OCG. E a gente pode pensar um pouquinho porque eles faziam como de graduação, se for essa falta de responsabilidade dos representantes, ou se também foi falta de prioridade do centro acadêmico, assim, porque a gente sabe que várias coisas passaram lá, sem ser discutidas assim no centro acadêmico, a reforma curricular, a questão da epistemologia, assim, toda a questão que os RDs levavam das reuniões para ser passados, assim, porque ia passar, estava e era a materialização, assim, assim, a gente via que cortando matéria porque não tinha professor para dar aula, ao invés de lutar pela contratação de professores, para mim isso é a reforma universitária se colocando no nosso dia a dia, assim. Então, é isso, inclusive eu fiz um tempo bom para a resposta da Alessandra, e acho que a gente perguntar mesmo como que essas chaves se propõem a lidar com isso, com os RDs e as instâncias do movimento. E a última pessoa é a Ana. Alô, som. Não, é bem rápido, né? Assim, eu acho que parece, né? Dá aparência, na verdade, de que há uma posição homogênea aqui, né? Que em relação à representação discente, né? E na verdade, né, eu acho que a gente tem que ser colocado aqui. Eu acho que tem que ser colocado aqui o seguinte, né? O que é o significado da representação discente pra gente? Eu acho que ninguém aqui, e eu não vi ninguém me posicionar, li todas as cartas programas, ninguém falou aqui que a representação discente ela é revolucionária ou ela vai mudar por si só, né? A questão é de discutir qual é o papel verdadeiro dela. Porque simplesmente falar assim, não, eu vou lá para buscar informação, depois eu trago para cá, né? E aí a mobilização resolve, né? Não analisa taticamente isso. Não analisa, né? Porque o espaço onde é decidido tudo, queiramos nós ou não, são os espaços institucionais do Estado. Ou a luta do veto só não aconteceu por uma razão só, que a maioria dos deputados votaram a favor do aumento da LDO. Só aconteceu por causa disso. Vamos deixar claro, que a gente instrumentalizou aquele espaço pro movimento. Então vamos deixar claro isso. Fala assim, não, é a mobilização que resolve, né? A gente vai pra rua, tudo mais, né? E não colocar que esses espaços eles são importantes, sim, estão dentro da nossa tática. Porque como o Poti falou, a gente sabia, quando a gente ocupava esse tipo de espaço, a gente sabia muito bem quando ia ser votação, que projeto estava sendo encaminhado para daqui 6 meses. Então essa é uma discussão que não existe hoje no movimento estudantil. Não existe hoje. Faz tempo que essa discussão existe. Essa discussão foi retomada com força a partir de 2002.
se perdeu com o tempo e agora a gente está retomando, né? Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa simplesmente de dizer, vamos lá, quando falta um tempo, deixa eu dar uma foto. Tá bom? Desculpe, só concluir. Então. Qual é a pergunta final? O espaço é só por pergunta, quem precisa colocar. Eu estou perguntando. Tá. É a pergunta. Você responde? Então, a discussão é essa. Eu quero que diferencie com clareza esse tipo de ocupação, esse tipo de prioridade, por que a Mariana falou, que se vai dar esse espaço. Bom, eu só queria colocar que, assim, na minha visão, que a maioria das pessoas que vão concordar com isso, independente da luta que se dê com relação aos RDs, seja no sentido de tentar buscar mais espaço dos RDs, a luta pela paridade, etc. Ou seja, usar esse espaço só como um espaço de tática mesmo, para conseguir mobilizar o movimento, para conseguir lutar pelo seu espaço na universidade pública, seja no âmbito geral, específico, etc., que eu acho que a Bárbara todo mundo colocou aqui. Eu queria que a chapa pontuasse bem claramente a mim, que isso para mim é muito importante, como que essas chapas vão trabalhar para buscar uma maior mobilização do movimento estudantil, para a gente não ter uma assembleia como essa, porque independente da luta que se vai ter para buscar fortalecer a universidade pública, para tentar melhorar a diligência dos estudantes, etc., a gente precisa de mais mobilização do movimento. A gente precisa abarcar, por exemplo, cursos, centros acadêmicos que são esvaziados, tem pouquíssima participação dos estudantes. E eu queria que se pontuasse como é que se vai fazer na prática esse tipo de mobilização, porque eu acho que isso pressupõe tudo que vem a seguir, independente do final que se vai dar para isso. Tudo depende de uma mobilização dos estudantes. Eu quero saber, se eu gostaria que a chapa pontuasse isso, como que elas vão fazer isso na prática. Alguém mais tem alguma pergunta? Ainda tem espaço para uma pessoa para pergunta. Então eu vou começar a passar para a chapa auto-aqui. Eu quero saber que horas são, se vai dar tempo de dar mais 2 minutos para cada chapa ou se a gente mantém os 2 minutos. 10 minutos para cada chapa ou a gente mantém os 8 minutos? 8. Então vamos manter os 8 minutos. A primeira chapa, estou aqui em 8 minutos.